Olá, Jamil, boa tarde para você. Vamos falar hoje aqui Adriana, com... Tudo bem? bom dia, bom dia. Boa Fala, tarde. Jamil. Vamos falar hoje com o Jamil de uma reunião de emergência convocada na ONU, justamente para tratar de uma, digamos, uma conclusão, uma análise preliminar da própria ONU de que crimes de guerra foram cometidos com milhares de mortos, mas o Brasil não assinou a solicitação dessa reunião, não é isso, Jamil? Explica os detalhes para a gente, por favor. Vamos tentar entender, Adriana. Inclusive, a reunião é aqui nessa sala na quinta-feira. Vamos me desalojar daqui. Mas, enfim, essas coisas que acontecem. A reunião de emergência do Conselho de Direitos Humanos da ONU, para que uma reunião de emergência seja convocada, países precisam solicitar e um número mínimo de votos precisa acontecer, na verdade, de apoios. Então, um terço do Conselho precisa solicitar a reunião para que ela aconteça. Os europeus fizeram um pedido, a Ucrânia, claro, fazendo o pedido também junto com os europeus, e aí sim eles conseguiram um terço dos votos, basicamente um terço dos apoios. O governo brasileiro não assinou o pedido para a realização da reunião. Eu perguntei para o Itamaraty disse que achava que essa reunião deveria acontecer um pouco mais para frente, porque, afinal de contas, as investigações ainda estão caminhando e seria precipitado fazer uma reunião neste momento. Era melhor esperar até o final das investigações. O problema é que essas investigações elas levam meses ou até anos. Para você ter ideia, na comissão do inquérito da Síria dura já 11 anos. Então, nós estamos falando aí, se formos esperar quando e quanto tempo. Não só isso. Hoje, como você citou, Adriana, nós tivemos aqui na ONU a primeira apresentação de um informe preliminar, claro, da própria Secretaria da ONU, mostrando o que é que eles descobriram na Ucrânia. E aí nós não estamos falando do lado russo, do lado ucraniano, de uma ONG, do lado americano, não. Nós estamos falando da ONU, que tem como obrigação uma certa, eu não diria neutralidade, mas um certo equilíbrio, olhar para o que existe. Né? E aí o que é que a ONU descobriu? Em primeiro lugar, ela conseguiu ir a 14 locais, 14 vilarejos ou cidades que tinham sido abandonadas pelas tropas russas, ou seja, locais na Ucrânia que foram ocupados pelos russos, depois essas tropas saíram. E aí, quando as equipes da ONU entraram, viram justamente isso que você falou, Adriana, suspeitas de crimes de guerra, massacres, execuções sumárias, tortura e vários outros crimes, estupros, ou seja, uma situação dramática nesses locais. Mas também viu, e é curioso essa parte, também viu crimes cometidos pelas tropas ucranianas também, mas não contra a população civil, contra, acima de tudo, contra os soldados russos. Por exemplo, tortura aos soldados russos prisioneiros e outros casos parecidos. Ou seja, é uma tentativa de mostrar de fato o que é a guerra sem tomar lado, mostrando os crimes cometidos por um lado ou por outro. Só mais um detalhe também importante. Segundo a ONU, tanto os russos como as tropas ucranianas estão usando as escolas como base militar, o que, claro, é também um crime. Isso, Jamil. E a gente queria falar com você também sobre... Aliás, eu não falei nesse assunto ontem com você, porque eu não sabia se você gostaria, enfim, Ficaria à que a vontade, gente né? ficaria à vontade da gente falar sobre as ameaças que você tem recebido. Eu comecei o Entre Nós de hoje falando... O Fábio, na verdade, terminou ontem falando em a gente inflacionar o afeto. Eu comecei falando disso novamente, da nossa perda de noção de coletivo, de humanidade, muitas vezes. E você, porque escreveu um texto falando do ódio como um instrumento político e que tem sido, infelizmente, muito utilizado atualmente em muitos lugares do mundo, você começou a ser vítima de ameaças de morte, inclusive ameaças à sua família, não é isso? Exato, é exatamente isso, Adriana. Nós, de uma certa forma, e é dramático isso, ficamos já acostumados a sermos alvos de críticas duras. Crítica não é um problema, e visão diferente numa democracia, ela precisa acontecer. Agora, tudo isso pode ser feito de uma forma extremamente civilizada. Agora, o que nós vivemos nos últimos anos foram ataques bastante violentos, xingamentos, etc. Bom, mas o que aconteceu a partir do final da semana passada é que isso foi transformado não só num xingamento, em alguma ofensa, mas em ameaças de morte.
claríssimas, eu diria, não tem nenhuma dúvida, já foram comunicadas às autoridades, obviamente, isso já está nas mãos das autoridades, mas, e principalmente aí nas redes sociais, eu diria, tanto nos privados, nos chats privados, como nas próprias páginas oficiais. É um sinal muito preocupante do que isso pode significar para 2022, num ano de eleição. Obviamente, eu estava falando de eleição nessas matérias, falando justamente da necessidade de a gente preservar um bem público fundamental, que é a democracia. E aí, claro, você vê quem está de um lado e quem está do outro. São ataques que preocupam, não, e aí eu vou ser muito sincero, claro, sim, mas eu não vejo que ela é direcionada contra mim, ela é direcionada contra a liberdade de imprensa, Sim. que, por sua vez, é pilar da democracia. É isso, mensagens horrorosas, repulsivas e, acima de tudo, criminosas, né? Por isso que eu fiz questão de conversar com o Jamil antes do jornal hoje, antes do programa, para que a gente trouxesse o assunto ao ar, porque é de fundamental importância. Eu acho que a gente tem a obrigação de fazer isso, a gente tem a obrigação de manter o jornalismo forte para enfrentar esse tipo de coisa e esse tipo de ameaça absolutamente criminosa. Fiz já por meio das mídias sociais e faço aqui no ar, me solidarizo a você pelas mensagens, Jamil, em meu nome, também, claro, em nome de toda a equipe da Band News FM, e muitas pessoas também se solidarizaram pela internet. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entidades, outros políticos também se manifestaram por causa dessas ameaças. Rodrigo Pacheco usou as redes sociais e diz o seguinte, aspas, presto minha solidariedade ao jornalista Jamil Chad, que recebeu diversas ameaças de morte. É uma conduta abominável e covarde. Espero que os responsáveis sejam identificados e punidos. O senador Humberto Costa também se manifestou. Toda a minha solidariedade ao jornalista Jamil Chad. Não tenho dúvidas de que o amor vai vencer o ódio. A União Brasileira de Escritores, a UB, também se manifestou. Peguei um trecho da nota aqui. A construção de um futuro digno e justo passa pela defesa da liberdade de expressão. Não podemos aceitar viver em um país onde jornalistas sejam afrontados por denunciarem abusos de poder, onde mentiras são escritas com o propósito único de manter o privilégio de pequenos grupos em detrimento da maior parte da população. Em um país onde mentiras prevalecem, o futuro não é uma opção. E, por fim, aqui, das mensagens que eu separei, foram tantas e tantas, o Instituto Vladimir Herzog repudia ataques a Jamil Chad. Aspas também, de um trecho da nota. As liberdades de expressão e de imprensa são essenciais para o bom funcionamento de qualquer democracia e aqui não importa se as ideias ou as notícias voam ou não contra nossas posições políticas ou preferências ideológicas. Jamil. É isso. E eu acho que todos ali colocaram de uma forma muito correta o fato de que isso é um ataque à democracia, insisto, e não contra nós jornalistas, e sim, temos, só por isso seria justificado? Seria. Agora, o que está em jogo é a capacidade da sociedade ser informada. Ao ser informada, tomar decisões. Num ano, justamente, que é a decisão, que basicamente a sociedade é convocada a tomar uma decisão, que é justamente a eleição. Então, é fundamental que a gente entenda que isso não é um ataque contra um jornalista, isso é um ataque à democracia. E não, nem mesmo a mim ou a nós aqui do Grupo Bandeirantes. É, de fato, um ataque à democracia. E, Jamil, só para que você saiba, ontem, assim que você começou a falar com a gente aqui no Entre Nós ontem, começaram a chegar mensagens de ouvintes. Eu não li essas mensagens no ar, porque eu realmente fiquei na dúvida se você gostaria que a gente expusesse na rádio essa situação ou não. Agora, novamente, você começou a falar, mesmo antes da gente tocar nesse assunto, já mensagens de ouvintes, além de todas as autoridades que o Fábio citou, mensagens de ouvintes. Eu vou ler a do Renê, que ele escreveu: solidariedade ao Jamil, tempos de trevas, parabéns a vocês três pelo programa. Várias outras, força Jamil, Carlão acabou de escrever, várias pessoas defendendo a liberdade de imprensa e o direito das pessoas se informarem, como você bem disse. Um beijo carinhoso para você, tamo junto, viu, Jamil? Obrigado, tamo junto, sem dúvida nenhuma. Beijo, querido, isso. obrigada, Valeu, até Jamil, amanhã. abraço.